A partir de agora, a comunidade tem voz e vez. Programa Fala Dirley. O canal direto com a comunidade. É aqui que tá o problema. Vem resolver pra nós aqui, vai merecer isso daqui, ó. Programa Fala Dirley. O seu problema também é nosso. Precária, um nojo, cheio de buraco, em risco aqui de ter uma tragédia com os ônibus. Programa Fala Dirley. Aqui você tem voz. E as nossas contas vêm pra nós pagar. Tô querendo tomar banho. Programa Fala Dirley. A comunidade precisa de alguém que esteja com o povo. Eu tô lá em casa com uma mulher doente, mais 2 netos. Programa Fala Dirley. Nessa imundícia aqui não, doido. Nós queremos solução. Programa Fala Dirley. Não tem água nem pra fazer feijão com arroz. Programa Fala Dirley. A verdade como tem que ser. Maravilha, maravilha, maravilha. Terça-feira, 3 de setembro de 2024. Que horas são? 4h34. Está entrando no ar o programa Fala Dirley, o programa que é feito para você, por você, com você, sempre com a sua participação e a sua especial companhia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, queridos e queridas do meu coração. De agora até às 6 da tarde a gente vai juntinho, sempre com temas, sempre com assuntos do interesse da população. E aqui você já conhece, você sabe como funciona, aqui é para voz do povo. Aqui não tem nhenhenhê, não tem tititi, não tem conversa fiada, aqui não tem político de estimação, aqui não tem bandido de estimação, aqui é a verdade que prevalece. E os nossos convidados, as nossas convidadas é que dão o teor da conversa, o rumo da conversa. Eu sou apenas um moderador, de vez em quando dou um pitaco, mas quem comanda o programa, quem comanda as ações aqui no programa Fala Dirley, você já sabe, são sempre aquelas pessoas que eu convido aqui e que me dão a honra de estar aqui, a alegria. Daqui a pouquinho, no segundo tempo do programa, a gente vai ter um jovem artista, o Arthur Couto, que inclusive está expondo as obras dele no corredor cultural da Câmara de Cabo Frio. Ele que comanda esse quadro aqui toda terça-feira, enquadrando a cultura. O Arthur, eu o convidei, ele aceitou o convite e toda terça ele traz um artista, uma artista jovem aqui, dessa nova geração de artistas brilhantes, e aí no segundo tempo. Agora, no primeiro tempo, ou seja, agora você já está também acostumado a ter aqui esse cara que está aqui do meu lado. O outro amigo não tem vindo, 2 terças-feiras não veio porque está viajando, o professor Acioli Júnior, mas aqui do meu lado eu cumprimento agora e ele vai apresentar esse convidado especialíssimo que o meu coração bateu forte quando o viu entrando aqui nesse estúdio. Moisés Oliveira, boa tarde, meu irmão. Fala, Dirley, tudo bom? Mais uma semana, né? Mais uma semana, mais um dia para a gente conversar aqui sobre assuntos diversos, né? Trocar uma ideia, um fórum de ideia. Quero dar uma boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí. Hoje nós estamos aqui com a presença do Pierre, né, também historiador, um cara que faz um trabalho muito bacana aí e pertinente para a região, né, para a cidade de Cabo Frio e para a região dos Lagos. Vamos estar conversando sobre isso também, né? Pierre, por favor, cumprimente aí os nossos amigos, nossas amigas que nos seguem, que nos escutam e que, com toda certeza, estão também, assim como eu, felizes com a sua presença aqui pela primeira vez, primeira de uma série, com certeza, aqui no Fala Dirley. Boa tarde a todos, para mim é um prazer imenso, né, estar aqui com vocês, Dirley, uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, eu moro em Cabo Frio há 30 anos, então quando eu cheguei em Cabo Frio já ouvia falar no Dirley Pereira, então assim, é uma lenda da cidade, né, que a gente tem que reverenciar. Eu tenho um profundo respeito e muito gratidão por muitas coisas que você fez aqui na cidade também. E como o Moisés falou, a gente está aqui para bater um papo, né, para a gente falar um pouco sobre aquilo que a gente trabalha, né, Moisés, aquilo que a gente tem, que é defender, como você falou no princípio, a questão das minorias, né? A gente trabalha por isso, né?
nessa questão de tudo que a gente aprende, a gente está aqui para poder devolver para as pessoas aquilo que a gente aprende, no sentido de compartilhar. Então, estou muito feliz de poder estar aqui com você e com o Moisés. Então, Pierre, vamos começar já. O Moisés e o Acioli, e hoje você também, são quem dão os temas. O tema aqui é queima-roupa, é desse jeito mesmo, a gente não combina pauta, não combina nada. Chegou aqui, cada um mata no peito e tem a sua opinião, ou emite a sua opinião, normalmente convergentes, mas se divergir também é da democracia. Agora, vamos começar, já que em off, quando você chegava, você falava comigo e com Moisés a respeito da periferia, da cultura na periferia. A gente falava de Jardim Esperança, da Grande Jardim Esperança, e você dizia que foi numa reunião ontem onde se fala de Caritas, de teatro, abre parênteses, fechado, Teatro de Cabo Frio fechado desde 2017, mas ainda assim se fala do teatro, se fala do Caritas, só no miolo da cidade. Por que não se fala em qualquer roda que você vá, no meio político ou qualquer outra reunião? Por que, Pierre, qual a sua leitura sobre isso? Por que não se fala de Tamoios, não se fala de Jardim Esperança, Jardim Peró, Tangará, Eldorado 1, Eldorado 2, Monte Alegre 1 e 2, enfim, uma infinidade de bairros da periferia, onde está, nessa região, está a maior parte da população de Cabo Frio, de longe, né? E por que ninguém se preocupa, ninguém fala, ninguém aborda, o Pierre? Então, primeiro fazer uma ressalva, que a reunião que eu participei ontem foi justamente para isso, para trazer esse contraponto, né, de mostrar que a periferia também ela precisa ser ouvida, né? Uma reunião onde havia várias pessoas e cada um trouxe um tema central, né? E a gente trouxe essa problemática da questão de se construir também no pós-ponte, que isso é necessário, né? É uma coisa que é urgente você também falar da periferia. Você pode falar do Caritas, você pode falar do teatro, você pode falar, e deve falar, porque é necessário, né? Hoje você precisa, um teatro, ele envolve muitas outras coisas, né? Quando você tem um teatro funcionando na sua cidade, você tem artistas, fomenta artistas locais, artistas de fora, você consegue atingir pessoas que estão no derredor, e assim como outras questões, como, por exemplo, o próprio Cálice também, que é um lugar onde existem muitos eventos, e na qual as pessoas estão acostumadas a ir naquele lugar. Então, essa construção que a gente fala, nessa questão que eu disse da reunião, é sobre isso. A gente era para pontuar... né? Inclusão. Né? Pontuar os que já existem e incluir aqueles que ainda não são mencionados, né? É dentro desse padrão. Então, o que a gente pretende, eu como historiador, pesquisador, é fomentar essa questão da gente pensar no pós-ponte também, né? Trazer o pós-ponte para dentro da cidade, porque existe uma dificuldade muito grande, o Moisés sabe disso, ele acabou de falar, né, sobre a questão do filho dele, que ainda não conhece o teatro, ele nunca entrou no teatro. Assim como a gente tem pessoas na periferia que nunca foram no convento, por exemplo. Pessoas da periferia que nunca entraram dentro do Caritas, por exemplo. Né? A grande maioria. A grande maioria das pessoas, por quê? Elas não se acham pertencentes àquele lugar. Elas acham que aquele lugar não pertence a elas, porque pelo fato de elas morarem num lugar periférico, distante, né? Onde a cultura basicamente não chega naquele lugar. Eu faço parte de um coletivo cultural Olhar da Perifa, lá com quem é a Tami Carvalho, e que a gente fomenta isso. A gente está hoje dentro do CIEP, né, 458, na qual a gente tem um espaço em que a gente fomenta a cultura. Ali a gente tem aula de dança, aula de teatro, nós temos aulas de história, na qual eu dou aula de história lá para os alunos, temos várias atividades dentro daquele lugar, né? Porque se você não tem esse espaço onde você dá essas aulas para esses alunos eles não têm acesso ao centro da cidade, que é muito difícil. Porque a cultura, né, apesar de tudo, hoje ela está meio que precária. No sentido global que eu digo na região dos lagos. Sim. Então, está sendo generoso dizer que está meio só meio. Sim, né? sim. Então a gente precisa transgredir esse espaço e fazer com que as pessoas do Jardim Esperança, de Tamoios, não precisem sair de seus lugares para vir para o centro da cidade para poder ter cultura. Porque a cultura ela precisa ser ampla. A cultura precisa ser para todos. Então, existe espaço, por exemplo, no Jardim Esperança, que você pode implementar
A mesma coisa que você faz, dando um exemplo, vai ter um recital no Caritas. Por que esse mesmo recital ele também não pode ser no Jardim Esperança, né? Por que não pode ser numa praça pública, né? Trazer essas informações para que as pessoas possam ter esse tipo de contato. Então, é importante que a gente tenha esse olhar e entender, né, que a periferia ela precisa, né, de um olhar diferente, né? De independente de quem vai ser o novo gestor da cidade, dependente de quem vai ser os novos legisladores da cidade, essas pessoas precisam entender que o pós-ponte também é extremamente importante dentro desse processo cultural que a cidade precisa viver. Até porque, professor Moisés, historiador, filósofo Moisés Oliveira, é lá que, nessa época, a gente está muito próximo agora da eleição, eles vão buscar voto. Porque lá está também a grande maioria dos votos que elege vereador, que elege prefeitos, e só nessa época, porque passada a eleição, né, a palavra inclusão é excluída do dicionário deles. O Pierre trouxe uma reflexão para a gente, e, Pierre, eu acho que a grande questão também aqui que a gente deve tá pontuando é o seguinte: o que é cultura? Fogo, cara. O olhar... Esse conceito é muito abrangente. O olhar filosófico, ele é fogo, ele sempre faz esses questionamentos, essas indagações, né? O que é cultura? Então, o que é cultura? O que é cultura? Filósofo Moisés Não, eu estou perguntando, sabe por quê? Estou perguntando, eu estou questionando, eu estou indagando, sabe por quê, Pierre? Nós temos mais de 170 definições sobre cultura. Mais de 170. E isso vem somar com aquilo que o Pierre está falando, porque a cultura ela não pode ser, não deve ser uníssona. Não existe uma padronização para aquilo que é cultura, né? Porque se você padronizar, você corre um grande risco de fazer com que a cultura seja só de um determinado grupo, por exemplo, de um determinado local, como centro de uma cidade. E aí você descarta, você joga fora, você eclipsa toda uma vastidão, um leque de outras possibilidades de se fazer cultura, de se entender a cultura, de praticar a cultura em outros lugares aí, como nos cantões, como nas periferias. Lembrando que periferia é tudo aquilo que não está no centro. Então, o bairro Caiçara é periferia, Guarani é periferia. Aliás, existe algo bem específico no Guarani, né? O bairro Guarani, da qual faço parte, é uma cultura bem ali característica, né? Por determinados fatores, determinados fatores históricos, sociológicos, políticos, econômicos. Então, existe. Por quê? Porque se você for olhar bem, até a década de 80, posso estar errado, mas até a década de 80, nós tínhamos uma cultura aqui em Cabo Frio. Era algo quase que mecânico. Quando você pensava em Cabo Frio, lá no centro de Rio de Janeiro, o que você pensava aqui? Cultura do quê? Da pesca. Praieiro. Só tínhamos a praia aqui. Essa era a cultura. Aí lembrou-se, não, cara, lá tem as salinas. Então tem a cultura da salina. Depois da década de 80, com a galera vindo para cá, com, né, outros atores, né, outras pessoas, né, circulando por aqui na nossa cidade, você não pode deixar de entender que a cultura ela deixou de ser algo mecânico, que nós fazíamos mecanicamente, e ela se transforma em organismos específicos. Então, existe algo bem específico, existe uma especificidade, por exemplo, no Jardim Esperança, que talvez nós nunca olhamos, até a década de 80, 90, até os anos 2000, e até hoje, a gente nunca olhou, mas existe uma especificidade no Jardim Esperança que é bem diferente do Guarani. É uma determinada... por fatores. São vários os fatores. O Botafogo, acabei de vir do Botafogo. Lá é totalmente diferente. E é Cabo Frio. Unamar, diferente. O povo de Unamar é diferente do povo do centro de Cabo Frio. Por quê? Porque lá tem algo bem específico, né? E nós temos que entender que lá também tem essa coisa que nós dizemos ser cultura, né? Porque se a gente for monopolizar esse termo cultura, fica só no centro mesmo. Tem que ser plural. Aí você só tem... Onde tem cultura aqui em Cabo Frio? Na Praça Porto Rocha, no Caritas, no teatro. Aí a gente esquece que aqui no Jacaré, passou a ponte aqui no Jacaré, tem cultura acontecendo nesse exato momento. E que talvez nenhuma parte de Cabo Frio venha acontecer igual acontece no Jacaré. Isso é cultura.
Porque são 170, mais de 170 definições do que é cultura. Sim. Então, como que você define somente o centro de Cabo Frio como aqueles que praticam, que fazem acontecer a cultura? Não pode. A chamada cultura, não sei se chama... É plural. A tradicional, né? O do teatro. E até essa tradicional já é errôneo nós falarmos. Porque é ampla também. O que é uma cultura tradicional? É só do centro de Cabo Frio? Então quer dizer que não existe uma cultura tradicional lá em Unamá, lá em Tamoios. Quando Búzios era de Cabo Frio. Olha só o que Búzios se tornou, a pluralidade. Arraial. Meu irmão, Búzios é uma coisa tão louca de se entender, velho. Búzios, é uma Babel, né? Que não tem muito a ver com Cabo Frio, ao mesmo tempo tem, porque nós pertencemos à região dos lagos. Então, cara, quando a gente for pensar em cultura, a gente tem que pensar que nesse exato momento, lá no Manuel Correia, tem um garoto, um moleque, praticando, fazendo, acontecendo a cultura. Por quê? Porque a cultura, ela é polifônica. Ela não pode ser uníssona, ela não pode ser mono, né? Ela é polifônica, existe, e além de ser polifônica, existem vários atores. Então é plural pra caramba, velho. É multiverso, nossa, é muita coisa. Se a gente for falar mesmo de cultura, vamos embora? Irmão, a gente fica aqui um bom semana. E foi como o Moisés falou, citou sobre a questão de Búzios, é interessante a gente entender esse processo histórico, né? Que Búzios nasce, né? Uma cidade, né? Caiçara, uma cidade de pescador, né? De africanos que foram escravizados naquele lugar. E hoje você chega em Búzios, o que você vê? Orla Bardot, Bar Bardot, Avenida Bardot, Mercado Bardot, Casa do Peixe de Bardot. Ou seja, houve uma outra narrativa, né, em que a história oral, com o tempo, ela foi apagada. Então, reconstruir, domínio, né, assim como você reconstrói essa questão, eu estou dando um exemplo, Búzios, né? Sim. Você reconstrói essa constituição dos caiçaras, dos quilombolas, das pessoas que ficaram ali, que construíram Búzios de forma escravizada, né? E que ficaram apagados pelo tempo. Você não ouve falar sobre isso, né? Quando você vê Búzios, basicamente, né, se vislumbra a questão que a gente já entende que é de Brigitte Bardot. Sempre falo isso, nada contra a Brigitte Bardot, ela veio, teve o tempo dela. Mas Búzios não se resume, né? A Brigitte Mas a gente, Bardot, né, eu estou dando um exemplo de Búzios, mas a gente pode partir para Cabo Frio também, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, né? São Pedro da Aldeia, pô, foi um aldeamento indígena, foi o maior aldeamento indígena que houve aqui na região dos lagos. Maior. O bairro Passagem. Olha só, houve uma gentrificação dali. O que é isso aí, esse evento, né? Gentrificação é quando você tira, né, uma população pobre, né, de baixa renda, e transforma aquilo dali num espaço só para a elite. E ali claramente houve isso, né, no bairro Passagem. Toda a população que ali vivia, que era de baixo poder econômico, foram expulsas dali. Expulsos, você não encontra ninguém ali com menor poder aquisitivo. Então, houve um processo de gentrificação, quando você pega uma área e transforma ela numa área elitizada. Hoje, para um pobre sentar ali e comer ou fazer qualquer coisa no bairro Passagem, já há um impedimento, né? Uma barreira social ali muito grande. Você vê, o que o Pierre está falando também é isso. Então, os espaços foram dominados por uma cultura que talvez nem seja nossa, mas que é uma cultura que está dominando. Eu não digo nem que ela é dominante, está dominando. Nem Karl Marx vai falar sobre isso. A cultura dominante de uma época pertence à classe dominante. E essa gentrificação, ela ocorre em todos os espaços. O Gini deve saber disso. Por exemplo, antes da década de 70, mais ou menos, a gente tinha ali a Abissínia, que era uma comunidade que tinha ali. Isso aí, a gente tinha a comunidade que era chamada de Cortiço, que tinha ali na Praia do Forte. Né? E aí, a partir da década de 70, o que fizeram com essas pessoas? Tiraram tudo ali. E foram expulsas. Da periferia, Jardim Esperança. Muita gente nessa região. Então, é isso que o Moisés está falando, essa gentrificação. Nós vamos ocupar um espaço, mas um espaço para quê? Um espaço de privilégio. De Praia domínio. Do Forte. De domínio. Cara, Praia do Forte não tem como essas pessoas pobres, miseráveis, morarem aqui. Não tem. Né? Impossível. Isso ocorre são vários fatores que acontecem, né? Nós tivemos aqui, né, aquela questão da Flumitur, já ouviu falar da Flumitur? A antiga Flumitur foi que direcionou o turismo aqui para Cabo Frio, né? Quando criaram a companhia Flumitur, né? Que começou os grandes condomínios invadindo as salinas, né? Começou a se criar esse processo de trazer
como o Moisés falou, antigamente era só praia, né? As pessoas vinham para cá, papá. E aí, quando vem a Flumitu, que começa a ter esse processo de migração do Rio de Janeiro para cá, cara, as pessoas estão vindo para cá, mas onde que essas pessoas vão ficar? Não tem casa, não tem lugar. Salinhas, praticamente, né? Algumas delas Isso, Pierre, a partir esse boom foi a partir da Ponte Rio-Niterói, é isso? A partir da Ponte Rio-Niterói, né? A partir da Ponte Rio-Niterói. Tanto é que, né, a Ponte Friciana do Sodré, ela foi até duplicada, né, no governo Zé Bonifácio, não foi isso? Eu acho que foi em 82, se não me engano, para poder ter tripulação, porque você chegava com o seu carro, você tinha que esperar o outro vir para depois você ir. Então, esse processo histórico começa nessa construção para que essas pessoas pudessem vir para cá. Então, por isso você vê, em todo o entorno da Lagoa, você não vê mais uma salina aqui na cidade de Cabo Frio. Não tem uma salina. E todo o entorno da Lagoa eram grandes produtores de salinas. Você passava aqui no Porto do Carro, você tinha Salinas Amizade, você tinha várias salinas aqui. Então, tudo isso foi se acabando para quê? Para dar espaço a isso que o Moisés falou, que é centralizar os espaços da cidade de Cabo Frio para as pessoas que têm poder aquisitivo. E se você não tem poder aquisitivo, né? É um projeto. Se você não tem poder aquisitivo, para onde você vai? Periferia. É expulso para periferia. Periferia. Como ele falou, a periferia, no nosso entendimento, é onde eu moro, Jardim Caiçara, Guarani, né? Manuel Correia. Muitas pessoas têm a ideia de periferia como pejorativo. E associado à questão da favela, né? Ou comunidade. E não deveria ser isso, porque, até parafraseando aqui uma fala da Tami, ela sempre fala que são as pessoas da periferia que acendem a luz da cidade e depois apagam. São as pessoas que vêm de lá naquela bicicletinha, saem de casa 5 e 6 horas da manhã para poder ir trabalhar, produzir, e depois são elas que vão embora. E que constrói a cobertura que o Bacana mora lá na Praia do Forte, né? São essas pessoas. E que morrem também, né? Que são mortas nos asfaltos, nos atropelamentos. Sim. Então, o que nós estamos falando é um projeto. A gente tem que entender que isso é um projeto. Esses espaços sendo dominados por uma elite que é dominante. Por acaso. Não, de novo, esses espaços estão sendo dominados por uma elite dominante. E nós não podemos nos esquecer disso, que entra em tudo isso daí, um entendimento daquilo que é o capitalismo, daquilo que é até o próprio marxismo, que tanta gente critica, mas poucas pessoas sabem o que é, como é que funciona. Nós temos que entender esse processo. Então, essas pessoas elas foram expulsas e elas nem se percebem sendo expulsas. Não. Por quê? Porque existe um processo também de alienação junto, entendeu? Então, essas pessoas pensam que eu vendi. Não, na verdade, você não vendeu, você deu. Você deu. Ali vale muito, tem muito valor. Tanto é que se você for à especulação imobiliária, tenta comprar um apartamento, né, Pierre, na Praia do Forte. Consegue? Não consegue, jamais, é difícil. Então, de novo, essa retirada desses moradores, desses caiçara, desses pescadores, dessas pessoas de baixo poder aquisitivo desse local, é proposital para atender uma demanda de uma elite que nem é nossa, o que é pior. O que é pior é que essa elite não é uma elite de Cabo Frio. Antes fosse, o que já estaria desigual, né, imortal e abjeta. Mas é pior. É pior, porque essa elite não é nossa. Porque esses apartamentos, essas casas que existem nesses bairros, chamados bairros nobres, estão desocupadas nesse exato momento. Estão lá, vazias. O ano todo vazio. Tem gente que nem sabe que tem casa em Cabo Frio. As piscinas criando... Isso, tem gente que nem sabe que tem uma casinha de verão em Cabo Frio, porque tem tantas. E tá aí. Aí, se você falar isso, as pessoas são contra a reforma, né? As pessoas ficam contra a reforma da Previdência, a questão da reforma agrária. Por quê? Porque não entende que é isso, cara. Então, você tem o pobre expulso para uma zona chamada de periférica, desassistida pelo poder público, onde lá não temos esgoto, a água protela chegar, a energia toda hora cai, ônibus é precário também, e enquanto isso aqui tudo acontece. Aí então, ele vende, entre aspas, essa área para o Bacana? Sim, que não é nosso, de novo, esse Bacana não é nosso. Fica agradecido. Sim, o cara ele acha que vendeu bem, ele acha que, na verdade, você deu meio que, né, nós que somos de origem bíblica, vamos dizer assim, lá tem a historinha de Esaú e Jacó. Né? Esaú vendeu a herança dele por um guisado, velho. Um guisado.
Ele fez uma carnezinha lá, ele comeu uma carnezinha qualquer lá e vendeu o seu direito de primogenitura. É isso que o cabo-friense faz. Rapaz, nos bairros nobres não tem cabo-friense. Essa é a grande verdade, é ou não é? Nos bairros nobres não tem cabo-friense. Eles foram expulsos. E outros que nem chegaram a habitar, porque quando perceberam, os camaradas de fora vieram, já tinham tomado tudo. É um processo de colonização, repete-se, né? O Nietzsche fala que a história ela é cíclica, ela não é linear, ela é cíclica, ela sempre se repete. Aqui em Cabo Frio houve uma colonização. As pessoas que colonizaram os centros da cidade, as centrais da cidade, não são de Cabo Frio, são de outros locais. O cabo-friense mesmo está na periferia ou já foram para outros locais. Essa é a grande realidade. Jardim de Esperança tem cabo-friense. Manuel Correia tem cabo-friense. É claro, gente, eu estou generalizando, mas para vocês entenderem um pouco. Você tem nos bairros periféricos o cabo-friense. No centro de Cabo Frio, você não tem cabo-friense. Você não tem cabo-friense. Você tem mineiro, paulista, elite, né? Uma elite branca também, isso é fato, uma elite branca. É só você olhar quem participa dos eventos no centro de Cabo Frio, é elite branca, porque a galera preta fica na periferia, prefere ficar ali no barzinho e tal. E isso também é cultura. Sim. A gente tem que entender que o barzinho também é cultura. Eles estão fazendo cultura. O cavaquinho que está tocando lá também é cultura. A bola que está sendo jogada na rua, o furinguinho de gato, como eu joguei no bairro Guarani, quebrava o dedo toda hora, aquilo também é cultura. Só que a gente não entende nada disso. Né? A gente não entende nada disso. Sim. Se você vai na ESO, por exemplo, à noite, né? Exatamente. Você vai na ESO à noite... Você passa no centro de Cabo... Interessante, exatamente isso eu ia abordar. Você passa domingo aqui... qualquer hora do dia no centro de Cabo Frio, tá morto, fechado. Aí você vai na ESO, complementa aí. Você vai na ESO um dia de sábado à noite, você vai ver que aquele lugar tá fervilhando de pessoas. Consumindo, produzindo, vendendo, fazendo a economia crescer naquele lugar, na ESO. Então, é esse boom que às vezes as pessoas não têm esse olhar. Parece até China, né, velho? Sim, na ESO, para você passar de carro ali é uma dificuldade, né? Isso é cultura. Mas isso é a produção cultural deles ali, né? Esse fomento. Como ele falou, às vezes já sai sábado. E é bonito, né? Passei sábado aqui, de carro. Um belo dia eu fui levar minha filha em casa. Minha filha mora no Jardim de Esperança. E aí, quando eu fui fazer o retorno pela ESO ali, a ESO estava assim. Parecia até que tinha festa na ESO. Entendeu? Todo dia de festa. Sábado e domingo é dia de festa. Sabe onde está ficando assim também? Guarani. Aquela rua Visconde do Cairu. São vários bares ali. Ali não adianta colocar outro comércio. Ali na Visconde Cairu do bairro Guarani, não adianta botar loja de roupa, não adianta botar nada. Ali é bar. Meu irmão, é o barzinho. Ali na Visconde Cairu, eu sei porque eu tenho um lá, né? Então ali é tudo barzinho. Ali fica lotado, cara. Passa ali. Sexta, sábado, domingo, futebol, Flamengo, Fluminense, Botafogo, uma zoação, frango, galinha, periquito, papagaio, tudo ali. Isso é cultura. Isso é, cara. Isso é cultura acontecendo na periferia, né, cara? E deveria ter um mapeamento, né? Quando a gente fala em questão de cultura, né? Esse mapeamento desses espaços também. Também. Pô, o que agrega lá na Ezio Cardoso, por exemplo, né? O que agrega lá? Pô, a gente vai lá, você viu o cara lá vendendo o churrasquinho dele, o outro ali vendendo pipoca e tal. Algodão doce. Então você vê que é um fomento Acarajé, daquele núcleo. Acarajé, né? Acarajé. Então, você vê que é um fomento daquele núcleo que você não vê na região central da cidade. Não vê. Você não verá. E eu acho também que não verá. Não verá. Né? Primeiro porque eles não vão deixar esses espaços periféricos ser espaço dominante do centro da cidade, né? São coisas completamente diferentes no entendimento. Cultura diferente no entendimento de algumas pessoas, que para mim cultura, como eu sempre falo, cultura para mim é uma questão muito ampla. Com certeza. Entendeu? A gente tem aí, né, o passinho também, que, pô, você vê, né? Tem gente que olha falando, não sei o que, dança do passinho entrou pro espaço cultural. Já era. Filho. Já é espaço cultural. E as pessoas têm que respeitar não é cultura. Meu irmão, já era, filho. Você aceitando ou não, já era. Uma questão é você não ter esse gosto. Gostar, Porque é um direito como seu. Tem um cara que não gosta de samba, o outro não gosta de chorinho. É uma questão... Mas você tem que aprender a respeitar qualquer tipo de espaço que seja denominado como cultura, né? A gente tem esses espaços assim que a gente precisa compreender isso. Então é importante a gente ter, né, o entendimento dos espaços periféricos como cultura, os espaços da região central também como cultura, né? E eu acho que cada um pode agregar ao outro. Sim. Você não excluir. Eu acho que você pode agregar, né? Então você pode agradar tanto quem está do outro lado da ponte, como também quem está aqui. Então, por isso que, como a gente falou, é diverso. A cultura é uma questão muito diversa, porque, assim, você consegue atingir vários públicos ao mesmo tempo, né? Isso. Então, é importante a gente ter esse entendimento, né? Que você pode ir lá
ouvir um cara tocando piano no Caritas, sem problema, né? Lindo, maravilhoso, lindo, cada um tem um gosto, isso, né? isso. Eu não entendo nada, né? Quando o cara tá tocando piano, eu não entendo nada. Mas também tem um cara que tá lá no pagode no Jardim Esperança e o coro tá comendo, ele tá sambando e tá ali feliz da vida. Tá feliz da vida. Ou seja, você eu gosto dos dois. Sim, você consegue, né? De certa forma, alegrar um e alegrar outro. O que não pode é a gente partilhar isso, entender que cultura só é feito no centro da cidade. Agora, como é que a gente volta a falar da questão da proximidade de uma eleição? Como é que o prefeito, a prefeita, vereador, vereadora, que se elegerem, porque falaram aí, agora o que é passado, não adianta que o mal que já foi feito, o que precisava ser mudado e ser feito, que não foi feito, não adianta mais a gente chorar sobre o leite derramado. Mas o que o gestor que se eleger prefeito ou prefeita de Cabo Frio, assim como o legislativo, na hora de escolher quem vai comandar a cultura, como é que é esse critério que precisa ser adotado exatamente para que não se tenha essa cisão, essa divisão que chega a ser odiosa, né? Então, os do outro lado das pontes, como fala o Pierre, e quem está aqui no miolo da cidade. Como é que se administra isso de tal forma que, ao invés de se excluir quem vive na periferia, e que é a grande maioria, que são os verdadeiros cabofrienses, tanto os que nasceram aqui como os que vieram para cá e que adotaram Cabo Frio como a sua terra, como é que se define isso? Qual o processo que se deve adotar para que a gestão da cultura, assim como na educação, no esporte, mas especificamente a gente está falando da cultura, ela seja inclusiva? Moisés... Então, só dando exemplo, continuando nesse entendimento, eu trabalhei no Elza Bernardo, aquela escola ali do Jardim Esperança. Trabalhei ali. Maravilhosa aquela escola. Eu trabalhei ali durante 7 anos. Os alunos tinham o costume de falar bem assim, hoje eu vou lá em Cabo Frio. Olha só como é que a divisão, né? Hoje eu vou lá, porque não se percebe, ele não se percebe Cabo Frio. Tem incluído como uma cidade. Ele é excluído e também se exclui, porque tem as duas, né? Os dois eventos. Ele é excluído e ele também se exclui. Então ele fala, eu vou lá em Cabo Frio hoje. Eu falei, e você tá onde, filho? Professor, o Namá, Tamoio, essa galera aí. Então é 100%. Duvido alguém falar assim, eu vou lá no centro. Eu duvido uma pessoa que mora no Namá e Tamoio falar, muito difícil. Ele fala, vou lá no Cabo Frio. Por quê? Porque ele foi excluído e ele também se exclui. Agora, essa questão da política, cara, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, vou questionar e vou provocar aqui a galera que está nos ouvindo e nos assistindo e vocês dois. Me diz um candidato, se não quiser falar, para não fazer, né, propaganda do político, que trabalha com a cultura, né, aqui em Cabo Frio. Eu só me vem à cabeça um. Só me vem um à cabeça, que fala assim, nós vamos trabalhar com a pauta da cultura, né? Nós vamos trabalhar o que é a cultura, onde acontece a cultura. Eu só conheço um. Eu não conheço mais nenhum outro. Entendeu? Você conhece? Não conheço. Viu? Olha só, você conhece, Pé? Eu só conheço um que fala, a minha pauta, nós vamos é a cultura. Nós vamos até o nome dele. Eu não conheço mais nenhum. Você vê várias bandeiras sendo levantadas aí, né? E outras que nem são da competência do vereador. Nós vamos trabalhar a segurança, não é competência do vereador. Né? Definitivamente não é. Mas as pessoas fazem essa confusão, né? Do que é legislativo, do que é executivo, do que é judiciário. Isso, infelizmente, tem essa mistura. E ganha voto, né? Porque se o vereador fala bem assim, eu vou trabalhar para a segurança pública, isso aí, nós precisamos aqui de segurança. O que não é ele, cara. Não é a pauta dele, né? Pode fazer algum projeto relacionado ali à guarda municipal, mas segurança é outra competência. Mas, de novo, eu só conheço um candidato que levanta essa bandeira da cultura, e isso é problemático, porque nós corremos o risco de continuarmos com a questão da não conscientização, da não aceitação das periferias como fomentadores e idealizadores de cultura. Nós podemos correr esse risco de continuar isso, né? Nós corremos o risco de continuar com o teatro fechado, com Caritas caindo, com a Fazenda Campos Novos,
né, com não atendimento àqueles que fazem a cultura acontecer de forma mais ampla, né, como, por exemplo, Pierre, né, como o Acioli, por exemplo. Eu vou perguntar, mas não responda, por favor, não precisa responder. E aqueles que estão ali do outro lado também. Qual incentivo, por exemplo, que você tem da Prefeitura Municipal àqueles que estão tentando trabalhar a cultura de Cabo Frio? Levar a cultura de Cabo Frio, por exemplo, o nome de Cabo Frio lá para fora. Você não tem. Zero. Eu sofri isso, tentando trabalhar com a cultura, eu sofri isso, né? O Pierre, garanto que também sofre isso, e outros escritores, outros capoeiristas, enfim, e por aí nós vamos. Existe uma dificuldade muito grande aqui em Cabo Frio desse patrocínio, né, do político que chega assim, vou abraçar essa causa e vem cá, todos vocês vão conversar. Claro que abraçar todos eu acho que é problemático, mas 1, 2, 3, 4, 5, eu não vejo isso. Eu posso estar equivocado, posso estar errado, mas eu não vejo. Então, nós temos que realmente pensar não só na política cultural, mas no político que pode ou não interferir e trabalhar com essa questão da cultura. E por que acontece essa carência, Pierre? É porque não se tem, historicamente, a cultura como prioridade. O cara fala, não resolve nada, mas fala na saúde, fala na educação. Isso é discurso de todos e todas, né? Agora, da cultura, quase ninguém fala. E por quê? Porque exatamente a cultura não é vista como prioridade para uma população? Então, respondendo a sua primeira pergunta, sim. Dos que se pleiteiam nos governar, nos representar. Então, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que qualquer gestor que ganhar essa eleição, ele precisa primeiramente ouvir, né? Ouvir quem são os fazedores de cultura da cidade, né? Quem já trabalhou nesse processo de cultura da cidade? Porque uma pessoa que trabalha com cultura há anos, a gente conhece muitas pessoas aqui em Cabo Frio, né, que trabalham com culturas há anos, as pessoas têm essa propriedade de poder dizer, né, para um futuro prefeito ou um futuro vereador, cara, a gente precisa investir aqui, a gente precisa investir ali, né? Então, essa questão de você ouvir é muito importante, né? Você saber ouvir e, através dessa questão de você ouvir, você direcionar. Como se faz uma cultura em Cabo Frio, né? Por exemplo, eu não entendo nada de filosofia, mas eu ouço muito o Moisés, eu aprendo muito com ele. Cada um no seu, Sim, cada um no seu. Eu aprendo muito com ele, assim, né? Eu vejo as lives dele, então eu falei, cara, né? É um craque. Sim. Então, assim, às vezes o cara é um gestor, vai entrar como gestor, mas ele não tem esse discernimento do que é uma questão cultural. Mas ele pode ouvir as pessoas que estão no seu redor. O que é ótimo. Pode ouvir o Moisés, pode ouvir o Pierre, pode ouvir um Acioli, pode ouvir qualquer outra pessoa que já trabalhou com cultura na cidade. Porque, como o Moisés falou, a gente não tem nenhuma estrutura para trabalhar assim. A gente não tem. E interessante que quando a gente faz cultura, quando o Moisés faz cultura, quando eu faço cultura e outros também fazem cultura, a gente está fazendo para quê? A gente está fazendo para o povo. A gente está fazendo para a população. É como eu falei no início do programa, a gente só está devolvendo, né? Aquilo que a gente teve oportunidade de aprender, a gente só está devolvendo. Então, o incentivo é isso, você trazer, né, que o próximo gestor ele tenha essa sensibilidade de ouvir, né, os pares, as pessoas que trabalham com cultura, para que ele possa ter um direcionamento e fazer uma cultura ampla, né, centralizada, descentralizada daqui do centro da cidade, fazer com que essa questão da cultura, como a gente falou no começo, que ela possa abranger a todos, né? Desde Tamoios, passando pelo Jardim Esperança, Guarani, Caiçara, centro da cidade, e a gente possa ocupar esses espaços. O que eu acho que, como você falou da questão, por que não existe esse processo de... Só se fala de cultura, que quando chega as eleições, acaba as eleições, as pessoas se dispersam, né? Porque, como você falou, a gente vive num país onde a cultura ela não é valorizada. Isso é no país inteiro. Cultura não dá voto, é isso? Seria isso? De repente pode ser esse processo. Também, sim, de repente pode ser esse processo, que cultura não é uma questão valorizada. Porque muitas vezes as pessoas têm a questão da cultura como aquele espaço onde você colocou ali um palco na Praia do Forte, trouxe 6, 5 cantores de fora, e o cara faz aquele show maravilhoso, e de repente isso é para ele que ele define isso como cultura. E às vezes deixa... Levou de cachê R$1 milhão. Isso, e às vezes deixa de chamar aquele senhorzinho que toca um cavaquinho lá no Jardim Esperança, lá em Tamoios, que batalha muitos anos para poder estar ali, né?
e não teve essa oportunidade. Então, de repente, a cultura na mente de muitas pessoas é isso, você trazer o processo do que está na mídia. Né? E as pessoas que fazem cultura na cidade? Nós conhecemos, Moisés. Quantas pessoas nós conhecemos aqui na cidade que fazem cultura, que não deixam nada a desejar as pessoas que estão lá fora, mas não têm oportunidade de estarem dentro dos espaços culturais. Não tem essa oportunidade. Entendeu? E eu acho que a gente precisa rever isso. Eu acho que os próximos gestores que estão vindo aí, eu acho que eles precisam repensar sobre isso, porque quando você traz a cultura, você elimina vários problemas, né? Quantas pessoas, quantos jovens você não consegue abraçar com a cultura? Quantos jovens você deixa de levar para o caminho das drogas quando você está dentro de um processo de cultura, né? Você consegue ali dinamizar a mente dele, fazer com que ele entenda que ele pode chegar lá. Às vezes ele vê um cantor famoso, pô, ele vai fazer uma aula de canto, né? E se descobre. Se descobre. Nós temos 2 alunos lá no coletivo que se descobriram como fotógrafo. E hoje, quando a gente vai fazer evento, eles recebem. 2 alunos nossos que recebem. Por isso, porque hoje eles já são alunos, eles se identificaram com o projeto. Então, esse projeto ele tem que ser ampliado para outros lugares. Então, o próximo gestor, ele entender isso, né? Que a gente precisa fazer como um todo. Que os projetos não podem surgir da cabeça deles, de um iluminado ou iluminada. Precisa aprender a ouvir. Sim, isso. Dirley, o Pierre está aqui, e bom a gente tocar nesse assunto, não tinha nada programado, né? Lá no Guarani, o meu barzinho lá no Guarani, eu fiz... Baião de Ferro. Baião de Ferro, isso aí, Baião de Ferro. Capão da Paca. Capão da Paca. Baião de Ferro. Capão da Paca, Baião de Ferro e agora é Guarani. Ficou o nome de luxo lá, né? Ficou. Meio elitizado também, né? Era melhor ter deixado Capão da Paca. Capão da Paca ou Baião de Ferro. Lá, o meu barzinho, eu fiz 2 lançamentos de livro, só para você ter uma ideia do que a gente está falando. No barzinho lá, um deles foi o do Pierre, foi um pré-lançamento, né? E o do Acioli também, nós lançamos lá. E foi maneiro, nós fizemos uma roda de conversa, aconteceu, fluiu, penso que foi positivo para o Pierre, também para o Acioli. Eu também fiz a minha participação lá, eu dei uma palestra no meu barzinho, não só eu, mas outras pessoas nós chamamos para estar ali, e está acontecendo, cara. É porque, como o Pierre falou, a gente fica muito centrado, né? Centralizado, a gente fica muito concentrado no centro, esperando acontecer algo aqui. Cara, na periferia está acontecendo pra caramba. Na periferia, tem campeonatos de futebol na periferia, que couro come, filho. Pô, no Jardim Esperança, cara, tem campeonatos assim de times, 12 times, 15, e todo mundo conhece um cara que joga pra caramba, que se tivesse tido oportunidade, que se tivesse tido um empurrão, ele chegaria no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Fluminense, em algum lugar. Mas ele ficou ali. Por quê? Porque ele não teve apoio. Miguel tá lembrando aqui, Porto Real, ali entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, no bairro Vila do Ar. Ali o couro come, tem um campo de futebol ali. Tá acontecendo. Domingo à tarde, sábado à tarde, é bomba. E aí, quando você olha para o centro, você fala assim, pô, Cabo Frio não tem nada. Opa, como assim Cabo Frio não tem nada? Cabo Frio é uma cidade grande, Cabo Frio é grande. Né? Como assim não tem nada? Nesse exato momento, tem uma programação sendo organizada, debatida e outra já acontecendo. E sem um centavo de dinheiro. E sem um centavo de dinheiro público. É um camarada, é o Dirley que pega do próprio bolso e banca o livro dele, e pega a gasolina do próprio bolso também. Vai lá em Unamá palestrar, talvez ganhe um pedacinho de pão com uma mortadela. Está acontecendo, cara. É porque a gente fica, de novo, muito concentrado aqui no centro, esperando, né, que venha acontecer uma grande programação, uma festa portuguesa, uma festa italiana, uma festa... Cara, e existe nesse exato momento... Uma dupla sertaneja, como lembrou o Pierre, R$1 milhão que leva nos nossos cofres. Então, tinha muito isso aqui, né? Ainda bem, não sei, pode falar? Ainda bem que não tem mais, não pode sei. Falar, deve. Porque nós tínhamos vai xingar a mãe. Nós tínhamos um prefeito, por sinal, que era muito conhecido por isso, né? O Alair Correia, ele só era conhecido lá fora por isso. Fazia várias festas, vários palanques, trazia só os caras, né, bam do momento. Aí depois acabou com isso, não sei se a justiça proibiu, não sei como é que ficou. Hoje você tem, né, um showzinho mais murchozinho,
e que deveria aproveitar, né, o embalo. Pô, vamos trazer o Moisés aqui para tocar um cavaquinho, cara, numa quinta-feira dessa aí, ali no Boulevard, né? Vamos tocar na Praça da Bandeira. Ó, na Praça da Bandeira aconteceu, né, Pierre? Sábado agora aconteceu algo maravilhoso. Foi o encontro da pretalhada lá, cara. Olha que né? maravilha. Aconteceu o jongo, aconteceu o charme. Mano, quem não gosta do charme, velho? Aconteceu. Foi sábado, eu estava lá e eu vi. Na Praça da Bandeira, costumeiramente, acontece algumas coisas. A gente já centralizando de novo, né? É fogo. Mas acontece. Agora a mídia não dá isso. Não apareceu em lugar nenhum, mas teve baile charme, teve o jongo, teve a capoeira. Eu estive lá. Então, cara, tá acontecendo nesse exato momento. Hoje à noite, em algum lugar, em algum bairro de Cabo Frio, vai estar acontecendo um pagode, vai estar acontecendo uma capoeira lá na praça, vai acontecer algum jongo, alguma coisa, velho. Tá acontecendo. A cultura, ela é imortal. Ela é imortal. Por mais que queira que aconteça esse apagamento, a cultura, ela sempre vai prevalecer. Está acontecendo em algum momento, em algum espaço, pode ser pequeno, pode ser grande, mas está acontecendo. Nós já estouramos o nosso tempo em 19 minutos, o Arthur Couto já estaria com os convidados e convidadas dele, mas eu quero... Fala aí, Miguel. Aí, a Sol Costa, a cultura está abandonada. Tá aí o comentário. Sol Costa. Aí. Importante ler aí, Moisés. Importante esse tema sendo levantado. A cultura precisa muito ser valorizada. Então, quando o Sol Costa... quando o Sol Costa ele fala isso, na maioria das vezes, quando a pessoa fala isso, a cultura está abandonada, é o que o Pierre falou. Concentra-se no centro. A cultura está abandonada. Aí ele vê o quê? O Caritas, que está realmente caindo, né? O teatro fechado. Se não fosse a conjuntura... também nós teríamos também ali o convento também caindo aos pedaços, não está, porque pegaram, né, tombaram. Então, é isso, cara, é isso. Mas, na maioria das vezes, quando nós olhamos para esse comentário, ele está se referindo àquilo que poderia acontecer no centro da cidade. Mas a gente não olha para a cidade que é horizontal. Eu sempre falo isso. Acontecendo agora. Eu sempre falo isso. A nossa cidade, a cidade de Cabo Frio, ela é dividida em horizontal e vertical, né? E ali no Morro da Guia dá para ver isso claramente. Você olha, né? Claramente você vê do seu lado esquerdo aqui uma cidade toda verticalizada, os apartamentos ali. E do outro lado uma cidade na horizontal, as casas ainda. Por enquanto, porque daqui a pouco também a especulação imobiliária vai para lá e vai também ter esse processo de expulsão da população ali periférica, né, do morador que tem um baixo poder aquisitivo, porque aqui já está acabando. Aqui não tem mais o que colonizar. Não tem mais. Onde que uma elite, um cara, vai colonizar o centro de Cabo Frio? Não tem mais. Não tem para onde ir mais. Só se for dentro do mar. Não tem como. Ou seja, são pouquíssimos. Vai avançar. Sim. Daqui a pouco o bairro Jacaré, daqui a pouco outros bairros, Gamboa, vai tudo sofrer esse processo. Por quê? Porque é isso. Né? O poder econômico expulsa aquele que não tem poder. A própria Gamboa, né, passou por um processo de engorda justamente para quê? Exatamente. Né? Para atender, né? Para atender essa demanda que a gente falou lá atrás, né? Então é muito complexo. Moisés, Pierre, você vai trazer o Pierre na próxima terça de novo? Vou ver se eu amarro e trago. No laço, né? No laço. Tem o casamento, né? Um casamento do laço e tem também a vinda do Pierre. Vamos fazer isso então? Vamos. E aí, Pierre? Vamos ver se eu consigo. Então, maravilha. A gente precisa. Sim. Esse espaço aqui é seu. O Moisés sabe muito bem disso. E é isso que eu quero debater aqui. A gente faz esse programa para ser plural. É pluralidade de ideias, a democracia na veia, na essência. Porque é desse jeito que também deve ser a nossa cultura, né? Sim. Você não pode ter nichos, né? Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Quem é que vai avaliar qual o conceito para dizer o que é bom e o que não é bom? O que você mesmo falou. O que não é bom, você pode não gostar do chorinho, mas o Moisés gosta. Você pode não gostar do funk, mas eu gosto. Enfim, é isso. Esse respeito ao outro, ao gosto do outro, é que precisa prevalecer. E aí a gente está exatamente se aproximando das eleições, que os candidatos e candidatas tenham juízo de fazer o que sugere o Pierre, ouvir. Pierre, obrigado por sua participação aqui. Moisés, você já é sócio aqui, agora vai
Laçar o nosso querido Laçar o PR aqui. na O Acioli terça-feira, mandou um abraço. O Acioli mandou. Acioli, Ele está ouvindo. com saudades dele, né? Ele está ouvindo. Não abandona, não. Acioli, estou me sentindo um maior abandonado, quase em situação de rua. Vem pra cá, Acioli. Um semi-Cazuza, né? O maior abandonado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. A gente que agradece. A gente agora vai receber aqui, continuar falando de cultura, com o Arthur Couto, seus convidados, suas convidadas, no quadro Enquadrando a Cultura. Só 30 segundinhos de intervalo e a gente volta já já.